para que agracie aí, né, seja agraciada a Associação dos Taxistas, associação que tem mais de 600 pessoas aí fazendo parte, é uma associação forte no município de Porto Seguro. E estamos aí passando os momentos difíceis, né? Frota de carros novos, né? Vocês são turistas, podem conferir, são carros novos, uma das frotas de carros mais novas do Brasil, né? Pessoas preparadas com seguro total, toda a infraestrutura necessária para vocês, turistas, né? Carros com ar-condicionado, enfim, todo pedido também aí, o taxímetro, todos os carros aí com seu taxímetro agora, enfim, o pessoal está fazendo tudo para prestar um trabalho da melhor qualidade para vocês. Agora, infelizmente, por parte da prefeitura, não está sendo correspondido. Portanto, a paralisação segue, aguardando aí a presença da prefeita municipal Cláudia Oliveira, né? O grupo aí de negociações da associação está no aguardo, presidente Márcio. É isso aí. Botar no Jornal Nacional. Vamos colocar, bote mesmo. Vai pra Globo essa. Botar no Jornal Nacional. Vai pra Globo. Tem que ser realizado o mais rápido possível. Fica! Caroço, agora tá. Alô, França. A situação é louvável porque o protesto, ele é gerado por uma má distribuição. Se eles estão protestando é porque está faltando realmente alguém ouvi-los. O problema é que nenhum vereador e nenhum prefeito vai passar por essa BR. Você está entendendo? Porque os verdadeiros culpados, quem não cumpre a lei, quem não escuta o pobre, não passa por aqui. Está no iate, está no jatinho. E nós que somos pessoas que pagamos os nossos impostos, estamos aqui pagando por erro deles. Eles têm que cumprir a lei, os taxistas estão certos. E eu, como visitante, como turista, estou cobrando a presença da senhora prefeita ou de qualquer outra pessoa para escutar os taxistas, porque nós não devemos pagar por um erro deles. Eles pagam impostos, nós pagamos e nós temos o direito de ir e vir. A Constituição alega isso. O problema é o seguinte, os nossos políticos são inescrupulosos, porque eles não escutam o povo, o pobre. Só escuta na hora da eleição, né? Na hora de angariar votos. Então a gente está pedindo a presença do prefeito ou da prefeita ou da Câmara de Deputados que venha aqui escutar as pessoas, porque nós, povo, estamos pagando aqui por isso. Nós precisamos passar. Vamos pegar a estrada perigosa à noite e somos nós que estamos pagando por algo que está inadequado. É só isso. A situação é louvável porque o protesto, ele é gerado por uma má distribuição. Se eles estão protestando é porque está faltando realmente alguém ouvi-los. O problema é que nenhum vereador e nenhum prefeito vai passar por essa BR. Você está entendendo? Porque os verdadeiros culpados, quem não cumpre a lei, quem não escuta o pobre, não passa por aqui. Está no iate, tá... Que tava querendo brincar mais que os outros. Essa autoridade máxima da cidade, que é o prefeito, o vice-prefeito, ele está falando sobre nós, está doendo por nós, que nós não temos resposta da prefeita, e nós não vamos deixar isso, nós temos que ter êxito, nós temos que ter resposta. Então, está continuando, vai continuar, nós não vamos parar, vamos continuar, vamos ter resposta, vamos aguardar aí até 4 horas, até amanhã, e não vamos, e vamos aí, vamos ficar com o povo. Gente, é o seguinte, queremos respeito. É o seguinte, olha aqui, ó. Olha aqui, por favor. Eu respeito vocês porque foi vocês que me colocaram lá com voto. Todos os taxistas que me respeitou durante esses 8 anos, eu gostaria também do respeito, certo? Já me respeitou como presidente 8 anos, por 4 mandatos vocês me elegeram. É porque vocês sabem que eu busco benefício para vocês. Tudo bem, eu compreendo, vocês estão certos. O Ciro falou aqui uma coisa muito positiva. Deveria alguém vir aqui, mostrar e dizer, vai acontecer assim. Então pronto, fechou. Foi o que você decidiu.
também de respeito, tanto à população, quanto ao usuário de serviço, quanto às autoridades. Enfim, por parte nós cumprimos. O que vocês pedem é o quê? O que nós queremos é fiscalização para os transportes irregulares, porque hoje nós estamos perdendo o nosso direito de trabalhar. Nós já perdemos um ponto de táxi do Baianão, nós perdemos um ponto de táxi do Hospital Luiz Eduardo, perdemos um ponto de táxi do Cambolo, perdemos um ponto de táxi do Mirante, perdemos um ponto de táxi da São Sebastião, estamos perdendo a rodoviária. A Orla é um sistema de rodízio que nós trabalhamos, porque há uma frota de um número meio elevado em Porto Seguro, nós temos 250 táxis na sede, esses 250 táxis de comum acordo trabalham em sistema de rodízio nos seus pontos. A Orla é um sistema que nós trabalhamos de comum acordo em toda a classe, de um sistema de rodízio, e esse rodízio está sendo afetado, porque não bastasse agora esses pontos que nós perdemos, nós agora também estamos perdendo a Orla, que é o ponto que nos folga quando a gente estamos de rodízio no ponto. Eu não posso parar aqui hoje na rodoviária, 42 táxis, e são 42 táxis daqui, eu não tenho espaço para estacionar esses 42 táxis, nem tem serviço. O que é que eu faço? Em dias alternados, 21 carros trabalham aqui e 21 vai para a Orla, vai para os rotativos que foi criado e acordado entre toda a classe. Só que hoje, além da gente estar perdendo o espaço dos nossos pontos de origem, nós estamos perdendo o espaço dos pontos rotativos também. De que forma, quantos clandestinos existem hoje? De que forma isso afeta o trabalho de vocês? Está diminuindo a renda do taxista que se esforçou para poder estar legalizado? Na realidade, por que eu estou à frente dessa situação? Porque eu sou presidente dos taxistas. Hoje nós temos uma das frotas mais novas do Brasil. Não é porque nós somos os melhores que ganhamos melhores. Não, nós atendemos uma lei municipal que tem prazo de validade dos nossos veículos. E nós temos que atender, dentro dessa lei, atender o que nos cobra. E o que é que nos cobra? A renovação de frota. Nós não temos muito prazo para ficar com o carro sucateado. E isso acarreta o quê? Dívida. Está todo mundo aqui com suas parcelas de carro atrasado. A gente temos que pagar as parcelas de carro, fica em média um carro desse de R$900, parcela mais 200, R$250 de seguro. E nós estamos sem condição de pagar o que nós compramos. Então, a inadimplência com relação ao nosso serviço hoje é muito grande. Quem é a responsabilidade? Eu sou o presidente, sou eu que faço todo o planejamento, sou eu que chamo eles para reunião, sou eu que incentivo eles, está dando uma qualidade de serviço melhor, e isso tem um preço, e não é respeitado. Então, é que a prefeita ou a GERBA, quem é que para fazer essa fiscalização, como é que vocês estão articulando isso? O que vocês querem pedir? O que vocês pretendem em relação à manifestação? Eu cito o poder público. Quando se cita o poder público, está citando de quem de direito é, de dever é, para fazer cumprir a lei. Nós queremos fiscalização, nós queremos que seja tratado as coisas com respeito. Foi decidido pelo promotor, pela promotoria estadual e pelo judiciário. A cobrança da fiscalização não está sendo feita por nenhuma parte dos fiscalizadores. Então, de quem de direito é e a obrigação de fazer a fiscalização, não sei se é a prefeitura ou quem é. Eu só sei que eu quero, que a classe quer, é que há uma fiscalização para os transportes. Nós temos hoje uma lei 221/05 que proíbe os ônibus de turismo estacionar no centro da cidade. Hoje há um congestionamento muito grande dentro da cidade, porque essa lei não é fiscalizada. A cidade, ela cresceu, tem uma necessidade de se criar um estacionamento periférico. O ônibus também, o motorista de ônibus, a empresa que está trazendo para Porto Seguro, ela não pode ser destratada também. E ela é destratada porque ela é multada quando para o ônibus em vias que não pode, mas está multado, mas não tem uma solução para eles. Tem que se criar um estacionamento periférico para quando as agências chegarem em Porto Seguro, seus ônibus têm um lugar seguro para ficar, com segurança, comodidade, conforto ao usuário do serviço de transporte, que é rodoviário, e também está trazendo turista para agregar valores à nossa cidade. Eu tenho o direito de levar naquilo que eles quiserem. Ele tem o poder, ele leva o jeito que quiser. Agora eu não preciso. Olha,
Vai, garoto! Presente no manifesto, apoiando os taxistas, 100%. Você quer passar, mano? Ei, irmão, Olha, tudo bom? o juiz já determinou que esses carros de lotação não podem estar fazendo transporte clandestino. Só que o juiz já decretou a lei, mas essa lei não está sendo cumprida. A lotação está aí rodando à vontade aí e a lei não está sendo cumprida. E nós queremos que a lei seja cumprida.